mais uma vez as irmãs com a paz. E os irmãos, a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Deixa eu beber aqui uma... Cantei um bocado ali. E a garganta eu estou quase igual a irmã Eliane. Quero ficar boa e não fico. A garganta volta a arranhar, volta a ficar rouca. Mas a voz vai voltar. Lucas, capítulo 16, que a gente já leu. Você pode deixar aberto aí só para a gente, se precisar voltar, mas já foi lido. Jaiane sabe que eu sou chorona. E ainda me faz querer chorar mais. Mas foi um presente indo e voltando, então. Que para mim também foi, graças a Deus. Amém. Eu falei ontem que hoje a gente ia falar um pouco mais sobre a parábola em si, né? A parábola da figueira infrutífera, figueira estéril, que a gente vai ver assim, bem diferente do que a outra parábola da figueira, né? Que a outra história da figueira, que quando Jesus vai procurar a figueira e não encontra frutos, e ele amaldiçoa a figueira, né? Só falando da outra parábola, Jesus não amaldiçoou a figueira porque ela não tinha frutos, mas porque ela aparentava ter e não tinha. Hoje a gente também vai falar um pouco sobre aparência. Mas ele vai falar... Essa parábola ela só foi registrada no livro de Lucas, nesse capítulo 16. E ela foi contada por Jesus quando ele estava no finalzinho da sua viagem para Jerusalém, na última viagem dele para Jerusalém. E ele queria que as pessoas percebessem a necessidade de conversão, de arrependimento. Pilatos tinha mandado matar alguns galileus. Algumas pessoas não viram problema nessa ordem, nesse pedido de Pilatos. Tinha aí umas questões políticas também e não tinham visto problema com isso. Outras pessoas achavam que era um castigo divino, tipo o que pensaram de Jó. Não, deve ser, pecaram, então agora veio esse castigo. Mas o que Jesus queria mesmo era mostrar que todos igualmente eram pecadores. E no verso 5, ele vai falar sobre a necessidade de que eles se convertessem, ou ao contrário, eles iriam perecer. O verso 5 do capítulo 13. Eu vos digo, não antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Alguns estavam achando comum, normal, ou o tal do bem feito, porque era castigo de Deus, né? Ainda tem muita gente presa a isso, a Deus como esse tirano, de que alguma coisa deu errado, foi castigo de Deus, né? Jesus cobrou. A história de, né, Deus vai cobrar. E, na verdade, o que está atrás desse nosso Deus vai cobrar é uma vontade de vingança, né? E aí, o que Jesus queria mostrar aqui não era só bem feito para aqueles que pereceram, mas que poderia acontecer com qualquer um. Porque tinha um tempo. O tempo ia passar, ia chegar o tempo do acerto de contas para todo mundo. Para todo mundo chega esse dia da cobrança. Mas a gente só pensa que o outro precisa ser cobrado, né? Então Jesus ele contou essa parábola e era comum para os judeus plantarem figueiras em vinhas. Quando eu li, eu fiquei pensando, mas plantar figueira numa vinha, né? E assim, isso tudo acontecia para que aquela figueira ela recebesse um cuidado especial. Já que estava tendo o cuidado com aquela vinha, então iria receber uma atenção especial a figueira que fosse plantada ali dentro daquele vinhedo. Só que, como eu falei, já faziam 3 anos que a figueira não frutificava. Provavelmente já tinha uns 7 anos que aquela figueira estava ali. É só para relembrar, caso alguém não tenha escutado ontem,
Pela lei judaica, lá em Levítico, capítulo 5, vai falar que uma planta que desse frutos, né, uma planta frutífera, ela, os 3 primeiros anos, se desse fruto, os frutos seriam descartados. O 4º ano seria para o Senhor. A partir do 5º, era que poderia, né, ser consumido aquele fruto. Então, se já tinha 3 anos que aquele homem ia lá procurar frutos e não achava, provavelmente, no mínimo, teria uns 7 anos aquela figueira. Então, tanto tempo passado, e cadê os frutos da figueira? Ela estava ali só ocupando espaço, ela era uma figueira e ela foi criada para dar figos, né? Foi plantada nessa intenção, mas não era o que estava acontecendo. E ali ela estava, vamos dizer assim, inutilizando a terra. E poderia também estar causando ainda prejuízo, porque ela estava pegando os nutrientes daquele solo, daquela terra, que deveria passar para as outras árvores, né? Para os vinhedos. Então, enquanto ela se aproveitava dos nutrientes da terra, prejudicava as plantas ao seu redor. E aí o dono da vinha veio e ele falou para o vinheteiro que era melhor cortar aquela figueira. Só que o vinheteiro, né, o vinicultor, ele pediu mais um tempo. Deixa eu cuidar aí mais um ano. E Jesus, ele queria falar sobre a necessidade de mudança para o seu povo ali. Arrependimento, conversão ao povo de Israel. Que hoje essa necessidade não é só para o povo de Israel. Essa necessidade também é nossa. De arrependimento e de mudança. Nós ainda estamos vivendo um tempo da graça e misericórdia. Vamos dizer que esse ano ainda está sendo... Nós estamos aí vivendo esse mais um ano. O Senhor nos deu mais esse ano, vamos dizer assim. Mas existe um prazo. A gente fala de um ano, só que a gente não sabe exatamente o tempo. A gente está aqui exemplificando com um ano, mas a gente não sabe exatamente o tempo. Isaías, o capítulo 5, o versículo 6 e o versículo 7, bastante conhecido. Isaías 55, Isaías 55, 6 e 7 vai dizer assim: buscai vós ao Senhor enquanto ele pode ser encontrado, invocai-o enquanto ele está próximo, perto. Deixe que o perverso abandone o seu caminho e o homem justo os seus pensamentos, e permita-o retornar para o Senhor, e ele terá misericórdia dele, e para o nosso Deus, porque ele abundantemente perdoará. Então, esse é o tempo de nós buscarmos ao Senhor, enquanto nós podemos o encontrar, enquanto ele pode ser encontrado. Invocar o Senhor enquanto ele está perto. Então, quer dizer que tem um tempo aí, enquanto ele está perto. Invocar enquanto ele pode ser achado. Então, falando em procurar, aquele homem foi por 3 anos procurar os frutos naquela figueira. E nada. Mais um ano, nada. Outro ano, nada. Há quanto tempo o Senhor tem procurado frutos em nós? E quanto tempo o Senhor tem esperado a gente florescer? O tempo está passando, né? O tempo está passando. E muitas vezes a gente não sabe o que precisa fazer. Outras vezes a gente sabe, só não faz. Passou um ano, passou outro ano, até que chegou no 3º ano dessa procura. E é como se, vamos dizer assim, né? Acabou a paciência. Ele já foi e fez o pedido, corta a árvore. Com certeza trouxe frustração para aquele homem. E quantas vezes nós frustramos? Ou a gente se frustra, né? Com nós mesmos, ou com alguém. E a gente esperava uma outra reação, outras atitudes. Uma figueira, ela geralmente não produz frutos rápidos. A gente tem esse negócio de querer as coisas imediato, né? Ela não produz um fruto rápido. Primeiro ela vai se encher de folha. Depois ela vai produzir os seus frutos. Então ela já tinha sido plantada nas vinhas para receber uma melhor atenção. Por mais que fosse uma árvore, que naturalmente não produz em curto tempo, ela no final desse tempo geralmente daria muitos frutos.
Não seria rápido, mas os frutos viriam. O fruto tem que vir. Pode ser que não seja rápido, mas o fruto precisa vir. E aí a gente vai pensar em tempo. Há quanto tempo nós servimos ao Senhor? Pode ter muito tempo, pode ter pouco tempo. Dia 31 desse mês eu faço 27 anos que sirvo ao Senhor. 31 de março. Esqueço nunca do dia. No domingo de manhã, quando eu aceitei Jesus. E aí eu posso pensar, esses 27 anos, mas o quanto eu estou produzindo hoje, porque não tem reserva de produção para eu achar que eu fiz alguma média com Deus. Quanto eu tenho produzido hoje? Se o Senhor vier procurar frutos hoje, será que Ele vai encontrar? Ou será que Ele vai dizer, já dei muita chance? Já dei muita chance. Estou vindo, não encontro nada. Nós estamos produzindo ou não? Será que nós estamos produzindo ou não? Nessa nossa caminhada com Deus. Nós estamos plantados também junto à videira. A gente cantou ontem videira. Nós estamos plantados junto à videira. E que videira! Quando a gente vai falar sobre vinho, sobre videira, principalmente na cultura judaica, está se falando sobre vida, sobre alegria. Nós estamos plantados junto à videira, então nós podemos sim dar frutos de vida, frutos de alegria. Os nossos frutos também precisam ser dignos de arrependimento. Hoje é tempo de nós buscarmos ao Senhor e florescer. O Senhor tem procurado nossos frutos. E o que Ele tem encontrado? Apenas folhas? Ou folhas e frutos? Porque às vezes a gente fica falando, as folhas vai falar de aparência. Os figos, eles ficavam meio que escondidos entre as folhas. Só que se só tiver folha, vai ter a aparência de figueira, porque é uma figueira, né? Mas o que importa mesmo são os frutos. Com a folha da figueira ainda dá para fazer um chazinho. Mas a figueira, o melhor da figueira é o figo. São os seus frutos. A vida cristã, ela devia seguir como uma árvore, né? Ela vai crescer, vai amadurecer e ela vai dar frutos. Ela vai florescer. Quando só se tem folhas, ela aparenta ser aquela figueira. Mas ela não está frutificando. E o Senhor nos chamou para dar frutos. E bons frutos. E é isso que nós precisamos fazer. Pode ser que você tenha vivido dias, vamos dizer assim, de esterilidade espiritual. O Senhor lhe dá mais uma chance hoje. Hoje é o tempo que o Senhor está falando com você. Você quer produzir, você quer frutificar, você quer florescer. Então, é hoje o tempo que eu quero trabalhar em você. O Senhor não é como nós, que na primeira falha Ele desiste. Senão, Ele já tinha desistido faz tempo. Tinha desistido ontem, talvez já tivesse desistido hoje de manhã, né? Antes de chegar até aqui, ou chegando até aqui. E louvado seja Deus, porque Ele pensa, age e é diferente de nós. O Senhor não é como nós, Ele não vê o que nós vemos, Ele vê diferente, Ele faz diferente. E Ele tem investido em nós. Eu não sei se você percebe o quanto Deus tem investido na sua vida. Eu percebo o investimento dEle. Por mais que eu já tenha tentado desistir. E não faz muito tempo não, faz pouco. Faz pouco tempo que eu tentei desistir, dar uma pausa, vamos dizer assim. Mas aí eu entendi que Ele me chamou para frutificar, para florescer. E não ia ter paz, não ia dar certo eu querer me cortar. Porque eu sei que tem coisas que eu posso ir podando em mim, mas eu não tenho autoridade para cortar a minha raiz. Eu não tenho. É Ele que vai me dar o crescimento. Se Ele quiser cortar a minha raiz, Ele corta. Mas eu não tenho essa autoridade. Podar é comigo. Sai tirando aquilo que não dá certo e está impedindo o crescimento. Ele faz também, mas eu também posso fazer. Agora, as minhas raízes, eu não tenho autoridade para cortar. Eu não tenho autoridade para isso. Então, nós precisamos florescer antes que chegue o final desse prazo de graça e Ele nos corte fora. Imagine só. Que tristeza, que frustração.
E não adianta querer os frutos e não cavar mais, e não adubar mais a terra. A gente falou rapidamente sobre isso ontem. Jesus, ele é a videira que nos fará capazes de frutificar. É ele que nos faz capazes de frutificar. O Senhor, ele não quer apenas folhas. Ele quer também, porque a gente fala às vezes, mas é só aparência. Mas tem que ter aparência também. Tem que parecer ser o que se é, né? Mas não só parecer. A gente tem que ser e parecer o que é. Não é não, Jaiane lá no Arruda, né? Tem que ser e parecer e ser muito mais do que aquilo que se aparenta ser. Quando olharem e dizer, fulano parece. E de fato ela é. E de fato ela é. Porque os frutos, eles vão provar que não são apenas folhas, as folhagens. Tem frutos também. E as pessoas podem provar desses frutos. E ver que é verdade aquilo que a gente confessa, aquilo que a gente fala e aquilo que Deus fez na nossa vida e através da nossa vida. Então, não apenas folhas, mas as folhas também. Frutos de amor, frutos de santidade, de comunhão, de serviço, de arrependimento. Não só a aparência, mas na vida real, uma vida que glorifique ao nosso Senhor. Uma vida que glorifique ao Senhor. Porque a gente não pode viver de uma forma inconstante, mas de forma produtiva. E produtiva constantemente. Tem horas que eu vou produzir muito. Tem horas que eu vou produzir pouco. Mas eu não paro de produzir. Porque eu estou ligada à videira. E a vida do Senhor, ela é constante. A alegria do Senhor, ela é constante. Se eu for buscar, eu vou encontrar. Se eu procurar, eu encontro. E não é inacessível. Não é. Se nós tivermos fé, os nossos frutos glorificarão ao Senhor. Se nós buscarmos ao Senhor a oração alinhada à fé, a leitura da palavra, para produzir, nós precisamos ser limpos pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos limpa. E às vezes é isso que impede o crescimento também. É umas sujeirinhas, são umas ervas daninhas, algumas coisas que estão crescendo ali que não precisava crescer ali. Impede o nosso crescimento. A qualquer momento o Senhor, ele pode ir até você e procurar por frutos. Até mim procurar por frutos. Qualquer momento. E principalmente nas horas que nós estamos sendo tentados, desafiados no nosso dia a dia. É quando a gente sai daqui. Aqui a gente olha para todo mundo e diz, está florescendo, olha que flor linda. Mas e quando a gente sai daqui? Esse é o lugar, o principal lugar para a gente florescer. É quando a gente chega em casa, no trabalho, na escola, na faculdade. É o principal lugar que a gente tem que florescer, mostrar os nossos frutos. Porque é nesse lugar que o Senhor vai ficar nos observando e dizendo, agora ela floresceu. Agora ele deu fruto. É fora daqui. Aqui também, viu? Aqui também. Porque a gente vive entre pessoas e tem horas que a gente tem que colocar em prática e a gente aprende. O domínio próprio, a paciência. Aqui também. O amor, o fruto do Espírito. Mas lá fora principalmente. Lá fora principalmente. João, capítulo 15, versículo 16. Também muito conhecido. João 15 e 16. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós, e vos designei, para que vades e deis fruto, e para que o vosso fruto permaneça, olha a constância, para que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos dê. Amém? Para que o vosso fruto permaneça. Às vezes a gente fica escolhendo quando é, como eu falei ontem, quando é que eu vou frutificar. Mas o fruto precisa permanecer. Essa flor precisa estar viva o tempo todo. Porque foi para isso que o Senhor nos chamou e nos designou. Foi para isso. E como eu falei, a gente não tem autoridade para cortar a raiz. É Ele quem corta. E eu estava lembrando... Não lembro, acredito que isso foi o ano passado. Foi o ano passado.
E aí eu estava... Aqui, como eu falei, a gente quer viver todas as estações, principalmente a mulher, em um curto espaço de tempo. E eu estava me sentindo meio sufocada, vamos dizer assim, né, com as demandas da vida. Com tanta coisa para ter que resolver e fazer. E de repente, né, em todo o processo que Diego viveu, e aí na questão da mudança, de Clarice, essa bênção que ela é de energia, né, de disposição, entre outras responsabilidades, trabalho, escola, casa. E aí chegou uma hora que eu estava me sentindo tão sufocada, tão cansada, tão agoniada, que eu ficava falando para Deus, meu Deus, eu não vou dar conta não vou dar conta não. E eu acredito, Senhor, que agora eu vou ser só a mãe da Clarice. Só isso. Não vou mais pensar em outra coisa. Diego já está melhor. Não vou dizer a ele, pode? Não. E eu falando isso, e orando, falando com Deus, ensaiando como é que eu ia conversar com ele. Como é que eu ia dizer para o meu marido, meu pastor, que não dava para mim, que ele podia, se quisesse, recolher aí, nem diz o povo, né? Recolher aí a carteirinha e não dá. Eu não sinto mais um pico de disposição, de energia e de alegria em pegar a Bíblia e preparar um sermão. Não é que eu não conseguia falar diante das pessoas, é que estava pesado para mim. Estava pesado. E quando eu pensava em uma coisa, e a cabeça, né? Aquele turbilhão de coisas, e eu disse, eu vou dizer a ele que, por favor, não me coloque em escala, me deixe quieta. Deixa eu só cuidar de Clarice, que já vai ser o suficiente. Só que eu comecei a orar sobre isso, porque por mais que eu tivesse me sentido sufocada, cansada, eu sabia para que o Senhor tinha me chamado. E um lado meu ficava dizendo, e você vai conseguir? Você lembra quando você tentou fazer isso há tanto tempo que passou e você não conseguiu? E agora você está um pouquinho mais madura, não é possível? E eu comecei a orar sobre isso, e ao mesmo tempo que eu orava e dizia para Deus me tratar e curar esse me dar o refrigério que eu precisava, eu pedia, eu também ensaiava a conversa que eu ia ter com ele. Não, e vai ser hoje quando ele chegar da igreja, ou então vai ser hoje quando eu chegar. E graças a Deus a conversa nunca chegou. Mas a vontade era grande. Que estava pesado demais para mim. Só que enquanto a gente pode até ter esse desejo, essa vontade de desistir pelo cansaço, pela fadiga, pela frustração de alguma coisa, seja lá o que for. Mas se a gente tiver a reserva que eu falei ontem, e se a gente tiver clareza do propósito, vai chegar uma hora que a sanidade vai voltar. Vai chegar uma hora que Deus vai falar uma palavra, uma frase. E a gente vai voltar para o nosso lugar. Sabe aquela história do cheiro das águas? A gente vai sentir o cheiro dessas águas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a gente vai voltar. A gente vai voltar a frutificar e a glorificar o nome do Senhor. E eu não lembro exatamente o momento, mas eu sei que eu senti o cheiro dessas águas. E aí o ânimo voltou, o prazer voltou e a alegria voltou. E hoje, comparado àqueles dias que eu passei, eu não estou nem perto dos sentimentos que eu tinha antes. Eu louvo ao Senhor por isso. Hoje eu voltou o prazer, a vontade. E hoje eu chego na frente da minha igreja, eu vou falar assim, pego o microfone e eu me sinto aliviada, à vontade e feliz por estar compartilhando a palavra do Senhor. Me sinto. E o que eu sentia que era de um jeito, Deus foi mostrando que era de outro. O que eu pensava que era de um jeito, o Senhor foi mostrando que era de outro jeito. E enquanto eu estava passando por esse processo, eu também estava aprendendo sobre humildade. Sobre baixar a guarda. Porque às vezes a gente está querendo na nossa defesa, a gente vai bem cheio de impotência, né, de prepotência, vamos dizer assim, vai... Não, é a nossa defesa às vezes. E a gente vai todo armado. E às vezes a gente não entende. Porque alguém agiu de um jeito ou de outro e se acha meio, vamos dizer assim, rejeitado, não sei. Mas e aí? Chegou todo armado, todo cheio de orgulho. E o Senhor, Ele vai nos ensinando que Ele abate o exaltado. Mas Ele exalta o humilhado. E é Ele que faz isso. É Ele que faz isso.
Então, nós não temos autoridade para cortar as nossas raízes, mas nós podemos estar nos podando. Nós podemos estar cortando, limpando, tirando aquilo que impede o nosso crescimento. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aí eu fui entender, sim, primeiro eu preciso, sim, cuidar de Clarice. Preciso muito cuidar dela. Ensinar o caminho certo. Mais do que ficar dizendo que é errado, é ensinar o caminho certo. Porque só dizer o que é errado não vai fazer ela entender o que é certo. E vai chegar uma hora que ela poderia ficar com errado mesmo. Porque ela não tem a convicção do que é certo. Que a gente insiste nisso. Isso é errado, isso não pode. Isso é errado, isso não pode. Mas e o que é certo, o que pode? A gente não ensina da mesma forma. Mas também existem outras pessoas e outras vidas. Deus não só me chamou para Clarice, chamou para tantos outros. Até porque, no final das contas, é com ela e Deus. Né? Mas aí o Senhor ele foi me ensinando tantas coisinhas nesse processo, vamos dizer assim, nesse inverno. E ele foi me ensinando tanta coisa. E hoje eu posso ver as flores assim, ó, começando a brotar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, provavelmente, quando o dono daquela vinha, ele chegou até aquela vinha, que não foi de primeira, que foi em algumas tentativas e tentou e pediu para cortar aquela vinha. Aí veio lá um intercessor, vamos dizer assim, né? Por ela, pela figueira. Não, me dê mais um ano. Me dê mais um ano que eu vou cavar, vou adubar. E aí, se não der frutos, você corta. Ele não disse eu corto. Você corta. Ele tinha, vamos dizer assim, um apego por aquela figueira. Ele tinha cuidado pelaquela figueira. E o Senhor, Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de nós. A maior motivação dele, o que Ele mais quer, não é nos cortar e nos lançar fora. Ele quer que a gente sobreviva, que a gente floresça, que a gente frutifique. E Ele vai gastar o tempo que for necessário para isso. Tem um tempo específico que só Ele sabe? Tem. Até que Ele volte, Ele vai cuidar de nós. O tempo que precisar, mas se você pode hoje buscar o Senhor, busque hoje. Como eu falei ontem. Se você pode hoje invocar o Senhor, invoque hoje. Não perca tempo só se beneficiando da graça e misericórdia de Deus. Porque Ele é grato, misericordioso, longânimo. A atitude precisa ser tomada hoje. Porque sua vida vai ser muito melhor se você começar hoje a entender para que Deus lhe chamou. E Ele lhe chamou para florescer, Ele chamou para frutificar. Não espere para amanhã. Você pode começar hoje. E talvez, como eu falei, alguém pode ficar aqui hoje pensando, Senhor, mas florescer em quê? Frutificar em quê? E outras pessoas já sabem. Se já sabe, pronto, melhor ainda. Você, mais do que a outra, do que os outros, precisa começar hoje, porque você já sabe qual é o propósito, para que foi que Deus lhe chamou, o que é que Deus especificamente quer com você. E a qualquer momento, o Senhor pode vir procurar os nossos frutos. Então, deixar a aparência e viver uma vida de verdade, que frutifica, que floresce, que glorifica ao nome do Senhor. Provavelmente 7 anos e nada da figueira produzir. Ali, sem utilidade, sem viver o propósito para qual ela foi plantada. Você não foi plantada junto à videira sem propósito algum. Eu não fui. Tem um propósito. E a gente não pode esquecer o propósito. Porque quando vier a incerteza, quando vier a fraqueza, você vai lembrar do propósito e aí você vai se reerguer. Você vai lembrar do propósito, aí você vai voltar a ter forças. Porque se eu não sei qual é o caminho que eu quero chegar, já tem um ditado aí, qualquer caminho serve. Só que aí eu vou entrar por caminhos errados, aí eu vou cansar mais, vou me machucar mais, sabendo que o Senhor me chama para determinado propósito, para determinado caminho, e muitas vezes eu vou fugindo desse propósito, desse caminho. Então é tempo hoje da gente cuidar da terra, cavar mais profundo, adubar mais. Em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz que se nós buscarmos ao Senhor, se nós orarmos, o Senhor, Ele nos responde. O Senhor, Ele vem até nós. Então, nós precisamos
nos humilharmos, buscarmos ao Senhor, porque Ele quer ser encontrado por nós. Tem dias que a gente fica procurando uma forma de frutificar, uma forma de florescer. Tem dias que é assim. Tem dias que é mais fácil. A gente já acorda sabendo o que é que a gente quer fazer, para quem é que a gente vai ligar, para quem é que a gente também vai mandar uma mensagem, vai fazer uma oração. O que é que eu tenho que resolver, seja em casa, seja no trabalho, seja na igreja. Tem dias que não. E aí a gente vai vendo situações específicas. A gente não estava nem pensando naquilo, e Deus nos coloca em determinadas situações. Olha aí, Deus me dando a oportunidade de frutificar. Eu estava em casa um tempo também, estava dizendo, meu Deus do céu, eu estou muito no meio de crente. Onde eu vou tem crente, eu vou fazer o quê? Como é que eu vou evangelizar quem já é crente? Eu sei que tem uns que parece que precisa, né? Mas eu queria, oh meu Deus, é para a igreja, para casa, família, todo mundo ali, todo mundo crente. Aí o Senhor vai abrir oportunidade, então vai, tá bom, você tá achando ruim, é? Tem gente que queria viver só nesse meio, né? Mas a gente precisa estar em todos os lugares. E aí abri-se uma oportunidade de trabalho, e eu estou trabalhando, esse ano também voltei a trabalhar. E aí eu já fiquei vendo as oportunidades que o Senhor vai dando. Era isso que você queria, minha filha? Então tá certo. Tem horas que eu digo, meu Deus, misericórdia, não foi o que o Senhor me colocou. Mas você não queria, você não estava achando ruim, só estava no meio de crente, agora é a sua chance de florescer. É a sua chance de frutificar. Porque o lugar precisa que você floresça e que você frutifique. O Senhor já me deu a oportunidade de falar com pessoas sobre o seu amor. O Senhor já me deu a oportunidade de tirar dúvidas de algumas pessoas na escola que eu trabalho. Lá em Quebrangulo, o pessoal é muito católico ou é muito da questão das religiões afro. E aí tem muitas dúvidas. Às vezes eu estou sentada assim e pergunto, e é irmã para lá, irmã para cá? Ô irmã, eu nunca disse para ninguém que eu era crente, né? Mas é ô irmã para lá, para cá, e ia dizer, ela é a pastora. Olha, pastor, ela é a pastora. Olha. Eu digo, misericórdia, porque a fama de pastora lá já não é meio estranha. E eu disse, não, irmã, tá bom, Celiane, senhora você, é uma coisa. Eu digo, você, senhora você. E aí a gente senta, vai conversar e perguntam coisas, mas vem cá, irmã, por que é que crente isso, crente aquilo? Onde é que está dizendo isso, está dizendo aquilo? Eu digo, eita. Até agora a resposta que eu consegui dar, né? Quando não é isso, teve a questão do Dia da Mulher, e aí me chamaram para falar com as mulheres. E o Senhor vai abrindo os espaços e dando oportunidades, orar por alguém. Graças a Deus a gente já conseguiu trazer mais uma ovelhinha que estava desgarrada de volta para o rebanho. E aí a gente vai vendo. Às vezes a gente reclama ou pensa, meu Deus, onde é que eu estou? Você está no lugar certo para o propósito certo. Você só precisa entender o seu propósito e fazer aquilo que Deus lhe chamou para fazer. Você precisa frutificar. Você está lá, plantada. É uma figueira plantada na videira. O Senhor vai lhe dar a vida necessária, a alegria necessária para você florescer. Tem dias que é mais difícil. Mas são nesses dias difíceis mesmo que o Senhor quer nos usar. Que o Senhor quer nos fazer florescer. Que eu gostei desse tema. São nesses dias. Porque se fosse... Só que também a gente fala dos dias difíceis como se só eles fossem mais difíceis. Eu, particularmente, acho que nos dias melhores, nos dias mais alegres, é mais difícil florescer. Porque quando a gente está num dia mau, eu não sei o que acontece com a gente, que a gente ora mais, a gente busca mais, a gente vem mais à igreja. Mas quando está tudo bem, é o nosso tempo ingrato. Porque a gente sabe que é Deus que está dando tudo aquilo. A gente até diz, não, graças a Deus está acontecendo isso, graças a Deus eu consegui isso. Mas a gente fica nessa e aí a gente relaxa mais na oração, relaxa mais na leitura da palavra, porque a gente está tão bem.
Eu não sei se acontece com você, mas parece que eu sou mais crente quando o negócio está mais apertado. Aí florescer, quando eu estou muito à vontade, quando eu estou muito feliz naquela rodinha, naquele meio. Florescer nesse tempo, nesse momento. Que vem aquela piada que aí a gente não precisava nem rir, mas a gente ri. A gente está tão feliz, está tão à vontade. É aquele comentário de alguém que faz de outra pessoa que a gente para ouvir. Que não era nem para parar. Porque na hora que a conversa sai, você pode ter dito ou não dito, falado ou não falado, mas você estava lá. Floresceu? Não. Porque a gente pode fazer como tem lá no Salmo 1. Se afastar da roda. Né? Se afastar da roda. Tem horas que eu estou lá, no meio de todo mundo. E não estou lá, trombuda, arrotando santidade, não. Comum, normalmente. Mas tem horas que eu sei que eu preciso me retirar. Quietinha, sem apontar dedo para ninguém. Sem dizer que Deus está vendo, vai cobrar, vai fazer isso ou vai fazer aquilo de ninguém. Só me retirar. E também naquilo que a gente deixa de dizer ou de fazer, a gente também floresce. Porque tem horas que a gente não fala o que Deus mandou falar, ou o que a Bíblia nos ensina para falar. A gente fala o que a nossa carne, o nosso eu quer dizer. Aí era melhor que a gente tivesse calado, não falasse, era melhor. Então que o Senhor, em nome de Jesus, Deus, nos ensine a florescer de verdade, a não ser apenas folhas, mas frutos, frutos de arrependimento. Eu não sei se você tem alguma coisa essa manhã para se arrepender. Algum dia, alguma hora, algum momento que você sabia que você poderia ter florescido, frutificado, e você não fez isso. Alguma hora que você até estava com um frutinho, aparentando que eita, Senhor, estou conseguindo, vou frutificar. Mas aí você deixou que alguma avezinha, alguma coisa, chegasse lá e mexesse nesse fruto. Aí o fruto já não ficou mais próprio para que alguém pudesse se alimentar dele. Que o Senhor, Ele nos ajude essa manhã a lembrar do que tem atrapalhado o nosso crescimento. Do que tem atrapalhado os nossos frutos. As nossas flores ficarem mais vivas, mais frondosas. E se você precisa se arrepender, se arrependa hoje. E se você precisa se aproximar mais do Senhor, se aproxime hoje, agora. Porque às vezes a gente até canta bonito, mas é só uma folha. Eu canto bonito hoje, eu canto bonito aqui no congresso. Mas aí quando a gente passa da porta, acabou. Acabaram, a planta já começa aí, as folhinhas começam a... Não tem nem fruto e as folhas ainda estão caindo. Isso acontece. Isso acontece, infelizmente acontece. Pode acontecer comigo. Pode acontecer comigo se eu ouvir alguma coisa aqui, aí eu não gosto daquilo, já começa aquela irazinha, aquele negócio. Pensar que não, já não quero mais olhar para a cara da irmã. Porque às vezes a gente pensa em pecados horrorosos, né? Grandes demais. E a gente não pode das coisas que são, entre aspas, pequenas. Da nossa vida. Como eu falei ontem, em coisas ordinárias, em coisas simples. A gente não precisa querer se mostrar, ser mais crente para mostrar que tem santidade. A gente não precisa querer ficar apontando o erro dos outros para dizer que não erra com aquilo. A gente não precisa fazer isso. A gente precisa olhar para nós. Aproveite que nós ainda estamos no tempo que tem o Espírito Santo para nos alertar e ir cavando mais um pouquinho e podando os nossos... Da planta, minha gente. Galhos, isso. Os nossos galhos. Esses brancos que me dá assim. Os nossos galhos. Aproveita que ainda tem o Espírito Santo para fazer isso. Porque vai chegar um tempo que não vai ter mais. E aí já é chegar e
direto com o dono da vinha. E é ele quem corta. E é ele quem vai cortar. Ainda há esperança para a árvore cortada, caso seja o podar aí seja mais enérgico. Tem árvore que não se tira a raiz, mas dá uma bela de uma cortada num caule. Agora eu lembrei. No caule. Mas depois ela vai crescendo novamente. O problema está quando for arrancado já direto com a raiz e tudo. Aí a gente não vai ter mais como lembrar de Isaías. É hoje o dia de invocar o Senhor. É hoje o dia de buscar o Senhor. É hoje o dia de clamar ao Senhor por arrependimento, por frutos de justiça, frutos de santidade, frutos de amor, frutos de serviço, frutos de humildade. Esse é o tempo. E mais uma vez eu digo, eu não sei como foi que você chegou aqui ontem, hoje, em que estação da vida você está, como está a sua árvore, quais frutos você tem deixado produzir. Não deixado de produzir, mas deixado produzir. Eu não sei. Eu não sei se é fácil ou difícil para você. Cada um sabe das suas guerras, sabe das suas lutas. Mas o que eu sei é que o Senhor, Ele está disponível a nos tratar. O que eu sei é que o Senhor, Ele tem prazer em nos ver crescer saudáveis. Em estar conosco no processo do amadurecimento. Em estar conosco no processo do frutificar, do florescer. Ele está conosco em todos os processos, em todas as estações. Então pode ser que você não tente por qualquer outro, que você não consiga ou não esteja tentando por qualquer outro motivo. Mas nunca vai ser porque o Senhor não esteve do seu lado, porque o Senhor não estava disposto a lhe ajudar, porque o Senhor não lhe deu tempo. Não vai ser por isso. Talvez seja porque você não quer, porque você não tem forças, porque você já escolheu desistir. Sempre vai ser nossa escolha. Mas que em nome de Jesus, hoje, escolha diferente. Faça diferente. Senhor, é na minha casa que eu estou precisando florescer mais. O Senhor lhe dá graça e misericórdia para você florescer em casa. É no meu trabalho, Jesus. O Senhor sabe, aquela abençoada, aquela situação. É lá que o Senhor vai fazer você florescer e o nome dele vai ser glorificado. Mas permita-se que ele lhe trate. E onde ele disser, você que tem que fazer isso, faça. Mas também se ele disser, não faça, não faça. Mas e como eu vou saber, Celiane? Ore, busque ao Senhor, esteja na casa do Senhor. Porque não vai ser fora daqui que ele vai falar mais com você. Ele pode usar alguém lá fora? Pode. Mas principalmente aqui dentro é o lugar que ele quer lhe tratar. Lá na sua congregação é o lugar que ele quer tratar com você. Ou no lugar secreto que a gente fala. No lugar que só eu e você, aliás, que só você e Deus conhece. Naquele lugar. Quando a gente fala de aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Se é esconderijo, não é um lugar que qualquer um pode acessar e todo mundo está vendo. É com você e ele. Você e Deus. Mas existe esse esconderijo. Existe esse lugar que ele quer nos colocar. Debaixo das suas asas. Nos proteger e cuidar de nós. Que o Senhor lhe abençoe. Que o Senhor me abençoe. E que nós possamos, em nome de Jesus, a partir de hoje, florescer. Frutificar. E que o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas, onde o Senhor nos plantar, onde o Senhor nos inserir, em qualquer estação da nossa vida. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.